voltamos a apresentar Janela do Céu. Voltando para a segunda parte do Janela do Céu com a Laura aqui de Carazinho, e ela estava contando já um pouco, né? Ela já contou no primeiro bloco como foi que ela teve o contato com Cristo, como que ela chegou na igreja do Senhor Jesus Cristo, aquilo que o Senhor começou a fazer na vida dela através dos materiais. E agora nessa segunda parte eu já vou perguntar para ela como é que foi a experiência do batismo, né? Como que foi que essa pensamento, essa ideia chegou até ela e o sentimento, né? Porque isso é um passo importante que a gente toma quando tá na vida da igreja, né, Laura? Com certeza. Como cheguei nessa decisão, quando eu fazia parte dessa outra igreja que eu disse, dessa outra forma de buscar, também falava sobre batismo, mas eu sempre falava para Deus assim, Senhor, quando eu me sentir pronta, né, eu vou fazer. Porque toda a nossa família anterior, assim, era conservador católicos, né? Então a gente já tinha sido batizados quando crianças. E aí, eu ouvindo as pregações, então eu já sabia que o batismo deve ser por livre e espontânea vontade nossa, né? Não quando crianças. Então, eu pensava, será que um dia eu vou sentir essa vontade, né? Será que eu vou me sentir tocada mesmo para descer as águas, né? E então, depois que eu tive o acesso ao aplicativo e às pessoas que eu disse que eu conheci, eles falaram que poderiam enviar o representante aqui da nossa cidade, da nossa região, até a minha casa para conversar comigo, para orar, para me explicar como é que funcionava, para me levar materiais também. E aí eu recebi o irmão Heriberto na minha casa, e ele me explicou, me levou materiais, explicou como funcionava a igreja, que era muito bom, né, ter mais uma irmã junto. E aí ele me conversou sobre o batismo, e aí ele perguntou se eu sentia vontade, e eu disse que sentia, mas foi assim com o coração leve, puro, sabe? Eu disse que sentia e foi naquele momento, sabe? Não foi nada planejado, ele não me disse, vou na tua casa e já vou te batizar, sabe? Não. E eu nem imaginava que a gente ia conversar sobre isso também, e foi naquele momento, sabe? Foi por aspersão, e recebi, assim, uma paz interior incrível, e acredito que foi ali que foi o primeiro acesso, assim, que Jesus entrou para transformar a minha vida, sabe, transformar o meu íntimo e todos ao meu redor, sabe, principalmente a minha família, né. Uhum. Isso é algo que o Senhor sempre promete a todo mundo, né, quem chega na igreja, que Ele vai honrar a ti e tua casa, né, vai salvar tu e a tua casa. Então, quando a gente decide por Cristo, né, começa uma transformação que a gente, naturalmente, jamais poderia imaginar, né? Porque toca em pontos que a gente pensa, isso nunca vai mudar, isso nunca vai melhorar, isso, meu Deus, jamais vai acontecer. E aí, quando Cristo começa a entrar ali, né, esses pontos de vista começam a ficar errados, né? Porque o Senhor faz de uma forma que a gente nunca imaginou e chega ao estado que a gente também nunca imaginou, né? Principalmente quando se trata das pessoas que a gente convive, né? Porque a gente tem sempre uma visão sobre elas, de como elas são, de que aquilo ali não muda, de que tal coisa é assim mesmo, nunca vai mudar. E de repente o Senhor vem assim, na maior leveza e vai transformando tudo aquilo ali, né? Todo o ambiente familiar e também internamente, né? Sim, vai expondo, né? Como tu disse, ele vai expondo situações pra gente ver se a gente tá firmado com o que a gente tá aprendendo mesmo. E é uma bênção, sabe, poder estar vivenciando tudo isso e poder estar passando isso para minha filha também, porque esses ensinamentos são para a vida toda, né? E se a gente ensinar eles desde agora o caminho do Senhor, né, é muito mais fácil do que depois a gente de adulto, né, querer saber tudo, como funciona e entender muita coisa. Então, desde agora, assim, eu me sinto muito privilegiada de estar passando os ensinamentos para ela, que eu não tive dessa forma, né? É isso. Não teve dessa maneira, assim, tão concreta, eu acredito, né? E eu ia pedir já para te compartilhar, então, tu falou que sentiu, né, que o Senhor mudou internamente muitas coisas, né? E esse é o objetivo aqui do Janela, né, do Céu, é compartilhar essas transformações
que a gente sabe que é só o Senhor que faz, né? Para dar um incentivo para quem às vezes tá buscando uma mudança e nem sabe aonde começa, por onde vai, né? E eu queria que tu compartilhasse alguma experiência que te chamou a atenção, ou aquilo que tu viu na tua vida, assim, que era algo que tu queria mudar e só com o Senhor foi possível. Algo que tu viu realmente, assim, que o Senhor tocou na tua vida. Tá. Primeira coisa que eu acho que Deus tocou na minha vida foi na parte, assim, da minha paciência. Porque eu sempre fui uma pessoa muito irada, muito, assim, gostava muito de já resolver as coisas com as palavras agressivas e pronto, sabe? Já não queria mais relação. Então, acho que a primeira coisa que Deus fez na minha vida foi me tornar mais mansa, mais calma, mais humilde. E foi, assim, aos poucos que eu fui entendendo como é que a gente deve agir, né, com os irmãos, com os familiares, com todo mundo, que eu me tornei assim, não foi de uma hora para outra, né, foi várias situações que eu aprendi a ouvir, aprendi a não me exaltar, não deixar a ira tomar conta, porque a gente entende, né, que quando a gente deixa a ira tomar conta é porque a gente ainda tá sob o domínio, né, da carne. Então, isso é uma luta que a gente vai vencendo aos poucos. Outra coisa que eu senti que Deus tocou em mim foi na questão de perseverar. Eu me sinto muito mais perseverante, sabe? Porque antes se alguma coisa dava errado, eu já queria desistir. E hoje não, eu aprendi a perseverar na fé. Tudo eu apresento para o Senhor, que antes eu não sabia que a gente tinha que apresentar tudo para o Senhor, seja alegria, seja tristeza, seja anseios, angústias. E hoje eu consigo fazer isso, me sinto tão feliz, sabe, de apresentar para o Senhor tudo que a gente vai fazer. E já ensino a minha filha também a fazer isso. E ele me deixou mais forte, sabe, mais perseverante nele. Quando eu tenho algum problema, alguma dificuldade, eu digo: Senhor, toma conta, Senhor, não é comigo que eu vou conseguir resolver. E eu não desisto das coisas como eu desistia antes, sabe? Inclusive do meu casamento, posso citar que se eu tivesse há um tempo atrás, já teria desistido em relação aos problemas que todo casal enfrenta, né? E Deus sempre fala ao meu coração: não desiste, porque eu tenho um propósito para ti. Então, esse olhar que a gente tem, assim, com o Senhor, se a gente tá firmado com Ele, a gente consegue perseverar, né? E antes eu não tinha isso, então eu posso dizer que hoje, a cada dia, eu tenho me sentido mais firmada nele, sabe? Mais firme nos propósitos dele para mim, e sei que se a gente confia, ele faz, né? A parte que ele tem de cuidar do resto, que nem tudo será acrescentado. E acho que é isso, assim, que eu tenha mudado, essa questão que eu falei da mansidão, da humildade e da perseverança, assim. E um fato, assim, que eu gostaria de comentar, que até comentei com os irmãos também, que tem mais intimidade, eu faço bolos para vender, sabe? E aí teve um dia que eu tava bem cansada, eu tinha encomendas, e eu fui até tarde, já tava meu marido dormindo, a minha filha dormindo, e aí eu falei assim: graças a Deus que eu terminei, Senhor, tô muito cansada. E aí eu fechei a embalagem do bolo, aquela embalagem de plástico, né? E aí eu fui no banheiro, tomei banho, e aí quando eu voltei, que aí o bolo já tinha esfriado, assim, né? Já não tava tão morninho. Eu olhei pra embalagem e tinha um coração desenhado. Um coração, assim, desenhadinho de vapor, sabe? Não tem outra explicação, assim. E aí, sabe quando tu olha, assim, pra aquilo e tu não quer acreditar, assim, como é que surgiu esse coração ali, né? E aí, eu na hora, assim, eu me ajoelhei e disse: Senhor, é tu, né? Me dizendo que eu não tô sozinha aqui, que o Senhor vai me honrar, né? E aí eu contei para as irmãs, né? Eu disse: acho que Deus deu a primeira experiência dele comigo, né? Para me mostrar que ele tá aqui comigo. E elas falaram: glória a Deus, irmã, glória a Deus, né? Ele mostrou que ele te ama, que tu não tá sozinha. Então, essa é a maior alegria, assim, que eu tenho para compartilhar, sabe? Que ele não esqueceu de mim, que eu não tô sozinha. E nos momentos que eu me sinto sozinha, ele é a minha força, né? Sim.
E eu acho que é isso que todo mundo procura, né? Às vezes nem sabe que é isso que tá procurando, mas a verdade é que todo mundo precisa de Deus dessa maneira, né? Dessa maneira tão presente, de que a cada passo a gente sabe, pode estar difícil, pode parecer que vai dar tudo errado, mas o Senhor tá aqui, né? O Senhor tá ali com a mão estendida. Se eu cair, qualquer coisa, tem alguém ali que vai estender a mão e me auxiliar, né? E isso é algo que a gente tá sempre procurando, né? E graças a Deus que o Senhor nos escolheu, né, como diz na palavra, né, que foi Ele que nos buscou, Ele que me achou pra eu estar aqui hoje, então graças a Deus por Ele ter nos escolhido, né. E antes da gente encerrar, eu queria que tu contasse também, tu falou da tua filha, né, essa relação que eu acho, assim, que melhora milhões de vezes, né, quando tem esse entendimento de que o pai, né, a mãe tem esse entendimento de que os filhos são do Senhor, né, e de que o ensinamento pra eles deve ser sobre o Senhor, né, sobre aquilo que talvez, como tu disse, tu não sabia na idade dela, tu não teve essa oportunidade, né, mas como é importante tu passar isso pra ela agora que tu já sabe, né. Sim, é incrível a mudança que Deus tem feito na nossa vida, sabe? Seja em coisas simples, assim, que eu explico para ela, como coisas mais difíceis, assim, dela entender. Mas na parte da paciência, que eu digo, é muito com ela também, porque eu tinha muito pouca paciência com ela. E depois que eu conheci o Senhor e que ela também conheceu junto comigo, assim, né, de ter essa intimidade, a nossa relação melhorou muito. E é tão bom ter ela buscando junto comigo, porque não é só eu que ensino para ela, né? Ela me ensina muita coisa também. E às vezes ela fala assim: ai, mamãe, acho que eu tô com o anjinho mal, vamos orar. E aí ela é o jeitinho dela, assim, mas que eu explico para ela, né? Que a gente não pode deixar o anjo mal vencer, que a gente tem que perseverar no caminho do Senhor. E é muito difícil, assim, ó, a gente conseguir fazer todos ao nosso redor, né, entender as vontades que a gente tem com os filhos da gente. Tem muita gente que é contra, né, a forma que a gente apresenta a Deus para eles, mas a gente vai pedindo a cada dia para Deus para instruir, né, as palavras, a forma de acessar eles, para que eles entendam que eles não são do mundo, né, que eles são de Deus e que Deus tem um propósito lindo para a vida deles. E é uma bênção, sabe? Como tu disse, eles são do Senhor e a gente tem que frisar isso para eles, né? Para eles entenderem que a nossa vida aqui, se não for com a graça de Deus, a gente não consegue nada. Uhum. E olha que bacana, né? Porque o Senhor te chamou primeiro, mas através de ti já tá transformando totalmente a vida da tua filha, né? Algo que talvez nem foi o objetivo pelo qual tu foi buscar o Senhor, né? Não tinha esse pensamento, mas o Senhor já acrescentou tudo, né? E já preparou tudo isso para que quando tu tivesse, tu já soubesse o que fazer, né? O que ela precisava de Cristo e tu tá aí com ele para poder apresentar, né? Da maneira que ela precisa, da maneira que toda a família precisa, né? E eu vejo assim que é uma preocupação que só o Senhor consegue ter, né? De te chamar antes de conseguir te preparar e também transformar a tua vida, né, os teus sentimentos, para que agora tu pudesse também servir ele, né, dentro de casa, fora de casa, em qualquer lugar que tu for, mas o quanto antes a gente consegue descobrir que nós somos do Senhor, facilita muito a nossa vida, né? E como tu estava compartilhando também, o Senhor deixou todos esses materiais que a gente chama, né, aplicativo do Pão de Judá, que a gente pode encontrar na Google Play ou na Play Store, né? Se você não tem, aproveita aí, já vai lá dar uma olhada no ícone infantil também, que é muito bacana. É para as crianças, mas a gente olha também, né? A gente aprende junto também. Tem ali a parte também das orações, que também é uma bênção, né? Ajuda muito, porque é algo que às vezes a gente ainda não tem familiaridade, a gente não sabe como colocar as palavras, então tá tudo pronto ali. Tem os materiais da editora Vento Sul que dão todo um auxílio quando a gente tá necessitando. E esse testemunho que tu trouxe, né, de estar distante das igrejas físicas, né? Prova que a gente só precisa ter o Cristo ali do lado, né? E a vontade de conhecer Ele, que nada nos impede, nada nos separa do amor de Cristo, que a gente vai alcançar isso também, né? E como tu falou, mostra perseverança também, né? Da gente mesmo distante por questões, né, de estar distância natural mesmo, mas que a gente está próximo porque a gente está buscando o mesmo alimento e tem o mesmo propósito em mente, né?
Com certeza. É uma forma da gente não sair da mesa, né? Da gente continuar buscando e perseverar, porque é dia a dia, né? Cada dia vai ter uma situação diferente pra gente enfrentar, e se a gente estiver firmado com Deus, tudo fica mais fácil, né? Isso aí. Então, Laura, agradeço muito o teu testemunho aqui, né? O teu testemunho da tua família. Agradeço o teu tempo que tu deixou aqui, né? Pra contar pra nós como é que foi isso. E antes de encerrar, eu queria que tu deixasse um incentivo pra quem ainda tá buscando o Senhor, né? Ainda não encontrou essa forma, como tu disse, né? De contato com Cristo total, né? De uma entrega. E pra aqueles que já estão no Senhor também, mas estão precisando de um incentivo pra continuar, né? Uhum. Então eu deixo para os irmãos o incentivo de procurarem, seja nos materiais que tanto me ajudaram, né, nos livros, ou seja no momento da oração, que fala muito também ao coração da gente. E às vezes, como tantas palavras que a gente ouve falam, fazer o ID, né, para que as pessoas sejam alcançadas. Às vezes a gente nem sabe que a pessoa está precisando de uma palavra, de um momento assim, de conforto, e a gente mandando, às vezes dá aquela hora certa, né, para a pessoa também buscar o Senhor. Então eu deixo um incentivo para os irmãos que já estão com esse aplicativo, que mandem também as mensagens para ajudar mais pessoas, e para as pessoas que não conhecem ainda o aplicativo, né, que baixem, porque como eu tinha uma resistência no início, mas depois foi se abrindo, sabe, Deus vai expondo o que a gente precisa, e ele vai fazendo toda a obra. Então a gente só tem que deixar Deus entrar no coração da gente, né? E ser humilde para reconhecer que a gente precisa dele, né? Uhum. Muito obrigada, então, Laura, por compartilhar o teu testemunho aqui com a gente. Eu que agradeço. Que Deus nos abençoe, né? Cada vez mais. E vocês que acompanharam aqui até o final, né, para saber toda a transformação, toda a mudança de vida que o Senhor proporcionou para Laura, né? Agradeço a tua participação aqui com a gente, tá junto aqui com a gente, né, para ouvir um pouquinho mais, e espero que tu tenha se sentido incentivado, né, a também buscar uma mudança de vida, né? Uma mudança de vida em Cristo, que aí é permanente, né, com garantia de 100%. Muito obrigada pela presença de todos vocês. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.